Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 6 de julho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7, que diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós temos a escolha dos 12 apóstolos. Jesus que chama os 12 apóstolos. E ele chama aqueles que ele quis. Aqueles que ele quis. Aqueles que ele quis para estar com ele, para serem instruídos por ele e para enviá-los em missão. Apóstolos, ou apóstolo significa enviado, é aquele que é enviado por Deus. Então Jesus chama 12. Por que 12? Para nos lembrar no Antigo Testamento que existiam as 12 tribos de Israel, o antigo povo de Deus. Mas a partir dos 12 apóstolos, Jesus vai fazer nascer um novo povo de Deus, um novo Israel de Deus, que é a sua igreja. Sua igreja. Por isso, 12 apóstolos. E Jesus escolhendo 12 apóstolos, Jesus os reveste do seu poder. Veja que maravilha. Jesus reveste os apóstolos com o seu poder, com a sua autoridade. Jesus dá poder aos apóstolos de expulsar demônios, de curar doenças, enfermidades, de realizar milagres. E também anunciar o reino dos céus. Anunciar o reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, é claro que o evangelho de hoje nos faz refletir e pensar sobre o novo povo de Deus, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, que nasce a partir de Pentecostes, que tem os apóstolos como coluna da igreja. Mas também esse evangelho deve nos fazer refletir e pensar sobre o nosso chamado, sobre a missão que o Senhor nos dá. Sim, porque nós também somos enviados de Jesus. Ele também nos deu uma missão de anunciar o seu evangelho, de propagar o seu reino de amor, de justiça e de misericórdia. E diante do chamado de Jesus, diante da missão que o Senhor nos deu. Interessante porque Jesus aqui no evangelho, ele dá algumas recomendações. E é sempre interessante nós refletirmos, diante da minha missão, eu tenho dado ouvidos e tenho acolhido as recomendações e orientações que Jesus me dá para que eu viva a minha missão? Ou diante da missão que o Senhor me dá, eu faço as coisas do meu jeito? Interessante isso. Interessante. Por isso que o discípulo é aquele que ouve, que está sempre com o ouvido atento
as orientações do Mestre, a palavra do Mestre, aquilo que ele diz, aquilo que são as suas orientações, as suas recomendações, as suas admoestações. Por isso, o nosso ouvido precisa estar bem aguçado. Precisamos sempre estar à escuta do Mestre que fala conosco, diante da missão que nós temos. Eu não posso ir para a missão de qualquer jeito. Eu preciso ter clareza da missão que eu tenho e de como Jesus quer que eu realize essa missão. Você tem essa consciência? Você tem seguido as orientações de Jesus na missão que ele te deu? Porque não basta dizer, a minha missão é essa. Sim, a sua missão é essa. Mas como você está vivendo a sua missão? Você está seguindo as ordens de Jesus? As recomendações de Jesus? As orientações de Jesus? As suas admoestações? Ou você está fazendo tudo do seu jeito? Que você possa pensar, refletir e que o Espírito Santo ilumine a tua mente e o teu coração. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.